Para falar um pouco sobre a NR20, a gente tem que entender que ela é uma NR que já vem sofrendo alterações desde 2012. Então, até 2012, a gente não tinha uma norma de vergonha, digamos assim, né? Era uma norma bem sem vergonha, a antiga NR20, e a partir de 2012, quando ela entrou em vigor, a gente passou a ter uma norma, uma boa norma, na minha opinião, tá? Então, ela teve alterações aí, e ela vem passando por alterações, né? O CTPP da NR20 ele é bem atuante em relação a isso, então a gente tem percebido muitas mudanças positivas, tá? Isso é uma opinião técnica minha, né, de quem trabalha diretamente com a norma e com riscos relacionados a isso. A gente percebe que a gente teve boas evoluções com a NR20. Só que um dos grandes calos da NR20 era justamente a parte dos postos de combustíveis, né? Então, é um tipo de atividade que geralmente ela tem muitos problemas. E ela é muito pulverizada dentro das cidades. E você tem uma quantidade de trabalhadores, inclusive, significativa, que está muitas vezes expostas a riscos que eles nem conhecem. Muitas vezes ali o fretista, a moça da conveniência, o rapaz que faz a limpeza, ele não sabe, ele acredita que a gasolina é só a gasolina mesmo e é só feita para abastecer os veículos. Então, visto isso, a gente tem agora um anexo, né, um novo anexo, um anexo incluído na NR20. Não é uma revisão de norma, né, como a gente teve na NR5, como na NR17, que os colegas falaram muito bem, é um novo anexo. E é importante também dizer que esse anexo é classificado como tipo 2, né, de acordo lá com a portaria 787. Ele é um anexo que trata uma situação específica. Então, é muito bom a gente ter dessa questão. Por quê? Porque eu posso ter um posto de combustível dentro de uma indústria, por exemplo, dentro de um pátio de logística, mas ele não faz a revenda do combustível, entendeu? Ele abastece os seus próprios caminhões. Então, para essa situação, é uma situação própria daquela condição que ele tem, né? Logicamente, a NR20 trata sobre isso, mas esse anexo 4, ele fala justamente, né, exposição ocupacional ao benzeno em postos de serviços revendedores de combustíveis automotivos. Então é muito, muito importante a gente centrar, porque senão a gente acaba atingindo públicos que a norma teoricamente não foi construída para isso, né? Então, esse nome grandão aí que eu falei, né, postos, servidores, de serviços revendedores, é basicamente o que a norma chama de PRC. Então, toda vez que eu falar de PRC, é posto que revende combustível, tá? Uma maneira mais simples. Inicialmente, como a NR17, que o Benica falou muito bem, ela vai tentar fazer a integração, vai sempre integrar com a NR1, com a norma mãe. Está sempre ligado. Então, mesmo o item vinculado, né, o item 1.4, que fala sobre a necessidade de você realizar uma análise dos riscos relacionados à atividade, né? E a partir daí você elaborar algo que você possa fazer esse acompanhamento, não vai mudar. Isso para todas as NRs vai ser assim a partir de agora, né? Então vai sempre vincular com o PGR-GRO. Mas a gente tem que levar sempre em consideração isso, né? Sempre lembrar que a norma mãe da agora é o PGR-NR1, tá? A norma traz conteúdos, inclusive, de CIPA, traz coisas relacionadas à CIPA, que, inclusive, na minha opinião, não deveriam nem ser colocadas à norma, mas ele traz que é a necessidade de, nos treinamentos, você está sempre integrando os conceitos relacionados ao benzeno. Então, para muitos trabalhadores, é desconhecido o que o benzeno pode fazer. Então, a gente sabe, né, nós somos profissionais, sabemos o benzeno é uma substância cancerígena. A nossa norma, inclusive, né, existe um chamado PPOB, né, que é o plano de prevenção de exposição ao benzeno, ocupacional ao benzeno, mas muitas vezes as pessoas desconhecem essa necessidade de muitas empresas terem que elaborar esse programa. Então, muitas vezes acham que a gasolina é só a gasolina mesmo, conforme eu tinha. E a gasolina, ela pode possuir correntes de benzeno. Então, na sua composição. Os vapores liberados também pelos benzenos, que são, o benzeno é classificado como um vapor orgânico, né? Vapores orgânicos voláteis, né? Os compostos orgânicos voláteis, né? Os COVs. O benzeno, ele faz parte dessa cadeia, né? Que tem o xileno, o tolueno, enfim. E o benzeno está lá misturado também. Então, muitas vezes é necessário que se faça uma análise específica. Cromatografia, por exemplo, né? Você pode pegar uma amostra para verificar a quantidade
de benzeno naquela amostra, mas também análise ocupacional. E aí é justamente feito utilizando os métodos que a gente conhece. Eu não vou entrar em discussão em relação a isso, mas os higienistas ocupacionais, existe uma forma de fazer, né, de acordo com um método específico para você fazer a avaliação ocupacional de benzeno. Bom, a norma ela traz que há uma necessidade de você, o anexo ele traz uma necessidade de que você deve treinar os seus trabalhadores a cada 2 anos, um treinamento de 4 horas, que deve levar em consideração, entre vários outros aspectos, os riscos relacionados ao benzeno, o que fazer em caso de emergência, quais os EPIs que você deve utilizar para trabalhar com esse tipo de produto, certo? Enfim, e aí, como eu falei, a cada 2 anos. Outra coisa muito importante também, a norma frisa, isso é um direito do trabalhador, mas a norma ela deixa bem claro a necessidade do trabalhador ele ter uma cópia dos exames complementares que ele fizer em relação à exposição ao benzeno. E ela já determina no anexo 4 que a cada 6 meses o trabalhador deve fazer um hemograma. Esse hemograma vai justamente identificar se ele possivelmente tem uma contaminação por benzeno. Existem outros exames complementares que você pode fazer também, exame de urina, por exemplo, né? Que aí você vai identificar lá se você tem o tal do ácido transmucônico, né? Que é um reagente ao benzeno e você identifica se por acaso você teve. Inclusive, esse mesmo exame é o exame que é feito quando você tem uma exposição acidental a benzeno. Imagine que você caiu num tanque ou levou um banho de gasolina, seja o que for, tá? Então, é o mesmo exame também, é um exame de emergência que é feito, né, geralmente. E a cópia dos exames, ela deve ser entregue aos funcionários em até 30 dias. Então, não é só lá somente o ASO, tome aqui o seu ASO, né? Mas os exames complementares também, eles têm que ser entregues ao trabalhador. É direito do trabalhador, tá? Então, ele frisa bem na norma em relação a isso. A norma, quem olha o PGR, tem algumas coisas relacionadas à emergência. Na minha opinião, como profissional de emergência, o PGR poderia abordar mais coisas. Mas ele já deixa específico lá que para situações emergenciais de benzeno, a empresa, né, no caso o posto de combustível, o posto revendedor, ele deve ter um padrão operacional para situações de emergência. Então, o PGR ele fala isso, né, lá nas suas operações, né, em operações. E aí, na questão de benzeno, não seria diferente, né? Em situações normais de operação, em situações de manutenção, como também em situações de emergência. Bom, a norma, ela traz também, o anexo, ele traz uma questão interessante, que é chamado procedimentos operacionais. Onde ele fala, você vê uma similaridade muito grande em tratar o posto de gasolina como uma indústria de processo, digamos assim. Então, entenda-se você tem bombeamento, você tem transporte, então tudo isso é processo. Isso não pode ser tratado. Desculpa, deu uma travadinha aí. Tu falou ali que tem que ser o posto entendido como uma indústria de processo. Uma indústria de processo, porque você tem processos sendo executados, né? Processos de armazenamento, transferência, bombeamento. Então, são todos os cuidados que você deve ter. Então, os procedimentos relacionados a várias coisas que você pode ocorrer dentro de um posto de gasolina. Desde o recebimento de um veículo, descarregamento, aterramento do caminhão, né? Enfim, vários procedimentos que a gente pode. Transferência, né? Transbordo, e até questões de coleta de combustível, coleta de produto, né? Teste. Imagine que tudo isso deve ser bem enquadrado, né? Deve ser bem determinado através de um procedimento específico. Tá? A norma também não é uma norma de meio ambiente, tá? Ela não tem esse viés, é um viés ocupacional, mas ela deixa bem claro essa necessidade de ter a atenção na questão de solo, né? Proteção do solo, proteção de cursos d'água, principalmente nas situações de emergência. Porque um posto de gasolina, ele pode colocar um bairro inteiro a perigo. Então, entenda-se que também não é só uma questão ocupacional, entenda-se que não só as pessoas envolvidas diretamente com o processo podem serem acometidas de um acidente, né? Mas um bairro inteiro, inclusive, dependendo do tamanho do posto, ele pode estar vinculado a isso. Aí ele fala de atividades operacionais. Eu vou focar em uma atividade entre as diversas, que é a atividade de medição. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar como é que a pessoa mede o tanque
o tanque de combustível, né? Então, a régua, não sei se vocês já viram, a régua que o cara afunda lá, né? E aí ele mede lá, quando ele puxa, ele vê aonde até que a régua ficou lá marcada no combustível. Esse tipo de atividade é uma das atividades que ocasiona maior exposição do trabalhador ao benzeno. Ele abre o tanque, ele coloca, muitas vezes ele puxa, né? Ele se suja, ele pode se sujar. Então, o benzeno, ele também pode ser absorvido pela pele. Muito importante também isso, não só pela via respiratória, mas também pela pele. Então, tem todas essas questões também que devem ser levadas em consideração. E a norma, ela já inclui a necessidade de você ter uma medição eletrônica dos tanques de combustível. Então, você tem várias formas de fazer isso, né? Os mais modernos, os medidores de tanque mais modernos é como se fosse um radar, ela solta um pulso, né? Um pulso magnético, que aí devolve, ele mais ou menos calcula a altura que está o combustível, mas você pode ter marcadores também no tanque que vai determinar lá a quantidade dele, né? A porcentagem, né? Enfim, quanto de litro tem lá dentro. Aí tem vários tipos de medidores, Strom para isso não falta, das mais baratas às mais caras. Isso não é algo que vai onerar o posto de gasolina. Eu tenho certeza disso, eu já tive a oportunidade de participar de alguns projetos disso. Tá? Mas tem outras atividades operacionais também. Eu estou citando uma delas, tá? Que é necessária. A norma traz bem específico, assim, ó, tá, desse tamanho, proibições. Então é algo que o profissional ele tem que estar atento. É proibido, tá? É proibido. Acabou. A gente tem muito essa cultura, né? De que não é proibido, é permitido. Mas quando tem proibido, é porque é proibido mesmo, tá? A norma está sendo taxativa. Então eu vou citar algumas situações em que essa proibição é feita. Muitas delas vocês já devem ou ter feito, eu assumo que eu fiz algumas dessas, como também vocês já devem ter visto a pessoa fazer. Como, por exemplo, succionar com mangueira o tanque de combustível para fazer transferência para um tambor, por exemplo. Dá uma puxada aqui no teu carro para colocar numa bombona, eu abastecer o meu carro e eu conseguir chegar até o posto, né? Então, isso não é permitido, né? Parece óbvio, mas muita gente faz. Eu já vi posto de gasolina fazendo isso. É o que a norma chama de sucção oral, tá? Sucção oral com mangueira. Armazenar materiais de amostra em locais fechados, por exemplo. Então, geralmente tem uma salinha, não sei se vocês já viram em alguns postos de gasolina, que eles chamam de testemunho. É quando o combustível chega, ele tem que coletar a parte dele e guardar. Ele chama de testemunho e manter por algum tempo lá, eu não sei bem com quanto tempo é, isso é um procedimento específico das normas do IMED, mas existe, caso eu tenha que guardar, eu tenho que ter um local específico para isso. E ele não deve estar no local dos trabalhadores, entendeu? Então tá lá a loja lá, o escritório, seja onde for, e tá lá a bombona de coleta lá no meio de todo mundo. Então não pode, tá? Isso é proibido. Vocês já viram os bicos de abastecimento, eles têm um desarme automático. Mas eu já fui em posto de gasolina que o desarme automático não estava funcionando. E aí transbordou, acabou vazando o combustível. E aí o cara pega uma estopa, que é outra coisa que a norma proíbe, e vai lá limpar. Tá? Então, em uma frase eu disse já duas coisas proibidas, né? Todo bico tem que ter desarme automático, e não é mais permitido o uso daquela estopinha lá que o cara bota aqui no bolsinho, não sei se vocês já viram, né, ou no bolso aqui, para fazer uma limpezazinha lá, né, no carro do patrão, né, ou até no próprio bico para manter ele limpo, né. Então, é muito importante que isso não é mais permitido, isso deve ser feito com material absorvente, e depois disso vai ser descartado. Enfim, existem materiais para absorção específicos para isso, ao qual você deve usá-lo, tá? E outra coisa também, o uso de luvas impermeáveis. Isso parece óbvio, mas vocês já viram frentista usar luva? Eu não vi. Eu acho que eu vi um posto quando eu fui em São Paulo, acho que um posto Graal, eu acho. Eu estava ali pelo interior de São Paulo fazendo uma viagem, vi o pessoal, inclusive, usando luva. Mas isso é algo que não é comum você ver nos postos de gasolina. E a norma é enfática. Tá? Operadores de abastecimento, eles têm que estar usando luvas. Tá? Não é proibida a utilização de você trabalhar sem luvas, né? Então, isso vai gerar muito burburinho, tá?
Então a gente sabe a quantidade de postos de gasolina que nós temos, então isso vai gerar bastante burburinho. Vou dizer outra coisa também que vai gerar burburinho. É o tal da vestimenta dos trabalhadores, o seu fardamento. Ele deverá ser higienizado pelo empregador uma vez por semana, tá? Então, uma vez por semana, o empregador ele tem que fornecer um fardamento lavado, limpo para o funcionário. Então, logicamente, esse fardamento ele pode ser lavado, tá? Então, é uma troca mínima que ele fala, né? A manutenção mínima de um uniforme por semana. Isso não exime ele a dar um novo uniforme, se porventura aquele uniforme lá do trabalhador sujar, porque pode acontecer isso, né? Então, é muito importante isso também, tá? E aí ele trata as questões de EPI. É um texto até um pouquinho grande da norma, né? Eu não vou trazer muita coisa, mas isso vai dar muita margem para profissionais que trabalham com PPR. Por quê? Porque ele estabelece que, para algumas atividades, vai ser necessário que o trabalhador utilize máscara facial inteira com filtros para vapores orgânicos, certo? Então, desde o uso da máscara, desde a seleção da máscara, seleção do respirador, teste, isso é um calhamaço de coisas relacionadas ao PPR. Então, profissionais que trabalham com PPR, né, ou até que prestam serviço para os postos de gasolina, já vai ser uma boa, digamos aí, um bom ramo, digamos assim, né? A gente vê muito isso, né? Todos nós aqui somos empreendedores, inclusive. A gente sabe, né, que podem vir demandas relacionadas à norma e essa vai ser uma demanda que vai surgir, que é justamente essa demanda relacionada ao PPR do posto, né? Já que vai ser obrigatória a utilização de máscara facial inteira. A norma ela deixa até um pouco assim relaxado, digamos assim, a questão do tipo da máscara, tá? Ela tem que ser facial inteira, tá? Mas pode ser classe 1, eu posso usar um filtro classe 1, classe 2, classe 3, enfim. Aí depende, né? Depende do tamanho da exposição, do grau da quantidade de contaminante. Aí, enfim, deixou aberto isso. Mas a máscara ela vai ter que ser utilizada, tá? E aí a gente finaliza, né? Ela finaliza o anexo com a parte de sinalização. Essa é outra coisa que vai ser muito questionável, principalmente pelos empregadores, é que vai ter que ter uma placa dizendo lá bem grande, tá? Geralmente a gente vê bem pequenininho lá na bomba. Bem pequenininho. A frase é assim, ó. A gasolina contém benzeno. Substância cancerígena, risco à saúde. A gente vê, eu já vi, é bem pequenininho lá na bomba de gasolina. Agora não. Agora a situação vai ter que estar bem exposta, tá? As pessoas vão ter que saber. Eu, consumidor, o trabalhador do posto, todo mundo vai ter que entender que aquele ambiente ele apresenta risco, né? E que a gente deve começar a tomar os cuidados relacionados a ele, tá? Para finalizar, para não tomar muito tempo, assim como as outras normas, esse anexo 4 ele entra em vigência a partir de 3 de janeiro de 2022, só que em alguns itens da norma elas vão entrar um pouquinho mais tarde, vão ser obrigatórias entrarem um pouco mais tarde, que aí, principalmente, a relação os postos vão ser obrigados a ter sistema de captação de vapores. Alguns postos já têm, tá? Você tem a bomba de gasolina com um sistema de captação de vapor, né, que ele capta e geralmente ele faz eu não sei me explicar muito bem operacionalmente, mas ele faz lá uma diluição, ele consegue captar o vapor, né, aquele vapor não fica espalhado no meio do ambiente, tá? E aí ele seta de acordo com o tempo, com o período de fabricação da bomba. Então, quanto mais velha a sua bomba for, certo? Quanto mais velha a sua bomba for, a sua bomba de combustível for, mais cedo você deve instalar o seu sistema de captação. Entendeu? Então, lá tem uma tabelinha, né? Bombas fabricadas, vou só dar um exemplo, né? Bombas fabricadas antes de 2004, em setembro de 2022, já devem estar colocadas, né? O sistema de captação de vapores já deve estar instalado. Já bombas até 2019, elas têm até 2031 para instalar. Então, ele dá um relaxamento porque ele entende que quanto mais moderno o equipamento tem, mais moderna a bomba é, melhor é o sistema de captação, ela vai ter menos possibilidades de vazamento, né?
Inclusive, é um item da NR20 a ser obedecido, né? Que é que você tenha sistemas que o seu sistema ele deve ser estanque. Você não deve ter atmosferas explosivas, então, logicamente, né, quanto mais novo o equipamento, melhor é a sua condição. Tá? Mas, enfim, é uma norma. Eu achei um anexo muito bom, muito legal, assim, bem interessante. Importante que o PPOB não deixou de existir, ele vai continuar. Leiam a norma, né, tirem as suas conclusões, leiam a norma, tirem as suas conclusões. Né, eu fico à disposição para possíveis dúvidas também, não tem problema. Participem dos CTPs, a gente tem consulta pública de norma agora rolando. Essa consulta pública desse anexo teve consulta pública em 2019, entendeu? Então participem, tá? Aproveitar até. Né? Tem consulta pública da NR13, se eu não me engano, né? Tem consulta pública da NR33 é para estar liberado, ainda não está? Exatamente. Então, para quando a norma sair, não dizer assim, isso aqui é isso aqui é aquilo, está cobrando muito ou está cobrando pouco. Né? Se você não teve lá a oportunidade de participar, né, você também não pode estar reclamando agora, não. Agora é cumprir, tá joia? Então era isso que eu tinha para falar, Claudinho. Agradeço mais uma vez aí a paciência e a oportunidade.